sexualidade a gente vem aprendendo né, anos e anos e anos e anos a fio através desse diálogo do silêncio, esse diálogo da vergonha, que a gente tem medo de falar, que a gente tem medo de, sabe, de se expressar, a gente tem medo, sabe, de reconhecer que a gente não sabe. Mas não precisa ter medo. A gente não sabe mesmo. A gente vai atrás, a gente vai pesquisar, conhecer como é que se dá, né, essa resposta sexual humana. E a gente entendendo por que tem horas que a gente consegue sim controlar e tem horas que a gente não consegue se controlar. Porque mesmo que os meus valores sejam um, de repente a gente se comporta de uma outra forma. Então a gente vai poder entender para poder então lidar de uma forma melhor com aquilo que eu pretendo para o meu filho ou para a minha filha. Quando eu não sei nem para mim mesmo, isso trava a minha própria sexualidade, quanto mais como é que eu vou lidar, né, com a sexualidade do meu filho. Eu não consigo lidar nem com a minha, quanto mais com a dele. Então é muito importante que a gente consiga lidar com essa nossa sexualidade, que a gente consiga, não só com a nossa, mas lidar com a sexualidade. E como que a gente pode fazer, não só para se autoajudar, mas também para ajudar os nossos filhos. Afinal de contas, a chegada da adolescência é a concretização, né, que seu filho cresceu e que ele está entrando para um outro mundo que é a sociedade. E que, como disse o Samitiba, vocês estão parindo seus filhos outra vez, só que agora para eles andarem sozinhos dentro dessa sociedade. E essa sociedade, como eu disse, tem regras, tem costumes. Esse garoto ele tem a sua capacidade própria de lidar com isso mesmo, né? E ele tem o seu potencial biológico que vai definir a sua sexualidade. Então a gente querer que os nossos filhos se comportem e sejam igualzinho como eu me comportei há 20, 30, 40, 50 anos atrás, não vai dar. Então a gente tem que entender isso. E para a gente entender isso, a gente precisa quebrar a nossa vergonha. Porque a vergonha ela não precisa existir. Sexo não é do mal. Sexo é do bem, sexo é da nossa natureza, sexo faz parte da nossa vida. Ele é tão essencial, como eu falei para vocês, como comer ou dormir. Sexo é vital, é algo que a natureza fez para a gente fazer, porque se a gente não fizesse, a espécie humana morria. Então fazer sexo não é coisa de safadeza. Tem sim estímulos, respostas e a gente como ser humano que vive dentro de uma sociedade precisa se preparar e se adequar a esse tipo de convívio frente a esses estímulos e a essas respostas. E para isso, começar a conversar com seu filho, começar a falar com as pessoas, falar com o seu marido, falar com a sua esposa, falar com a sua irmã, ou seja, começar a pôr o tema sexualidade como parte da sua vida.